Olá, seja muito bem-vindo, Alex aqui novamente, e eu resolvi criar uma série de vídeos falando sobre erros que o iniciante não pode cometer. Eu quero começar pelo erro que a maioria comete, que não é o erro principal, tá? À medida que a gente vai avançando os dias, eu vou colocando novos erros. Eu quero começar pelo erro de análise, tá? E eu quero começar pelo erro da Copa do Brasil. Okay? É muito comum, quando você está iniciando, você fazer uma análise apenas de estatística, de números. Então vamos lá. Aí você pega um jogo tipo São Paulo e Vasco, onde o São Paulo está na primeira divisão e o Vasco na segunda, você já começa pesando para o São Paulo, achando que o São Paulo vai ganhar o jogo. Aí você vai lá no Flash Score, ok? Você coloca lá São Paulo ou Vasco, ok? Você vai lá. E o que você geralmente faz, o iniciante faz? Ele vai fazer uma comparação, ok? Ele vai vir aqui, tá? Ele vai vir aqui e ele vai comparar, ó. Por exemplo, São Paulo, em casa, vem de uma série muito negativa. Empate, derrota, empate, derrota. Vasco vem de uma série bem negativa, empate, derrota, empate, derrota. E aí, se você não fizer uma análise mais profunda, você vai entender que o São Paulo é melhor por estar na primeira divisão. Então você vai fazer uma entrada no São Paulo. A consequência disso vai ser você perder o seu investimento. Qual é a análise correta que você tem que fazer aqui, tá? O momento de cada time. Por exemplo, São Paulo, ele veio de um momento ruim, tomou de 5 do Flamengo. O Vasco, ele veio de um bom momento, porque ele ganhou em casa de 4-1 e com um técnico novo. É uma competição diferente, então os jogadores têm que mudar o chip. O investidor da mesma forma. Por quê? Eles não vão jogar da mesma forma que joga o campeonato de pontos corridos. Por exemplo, o Vasco. O Vasco, ele já vem de 2 empates fora, tá? 2 empates fora. Ele vai provavelmente jogar para mais um empate. Aqui nesses jogos, os Vasco, acredito que contra o CSA, jogou para vencer. Quando o Curitiba realmente foi buscar um empate, que o Curitiba tá com um time bem melhor. Mas contra o São Paulo, provavelmente é o primeiro jogo. E o segundo jogo vai ser em casa. Então o Vasco vai buscar o empate sim contra o São Paulo. E o São Paulo, se você for analisar, está com um resultado muito negativo. Vai vir buscar uma vitória. Então acredito muito que esse jogo vai dar empate. Se você fizer uma análise simples, você vai analisar simplesmente que o São Paulo vai ganhar pelo São Paulo estar na primeira divisão. Vamos pegar outro jogo aqui para a gente analisar. Ok? Vamos pegar aqui o outro jogo aqui, tá? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. É um jogo muito complicado, tá? É um jogo muito complicado. Vamos lá no Flash Score novamente, tá? Eu, sinceramente, nesse campeonato, apenas uma vez eu fui contra o Atlético Goianiense, tá? Geralmente no jogo do Atlético eu não entro, porque é um time muito enjoado, cara, é um time muito enjoado. É muito enjoado o Atlético Goianiense, tá? Muito enjoado mesmo. Então, ó, você pode ver que no último jogo, ele ganhou de 1-0 do Santos. Todo mundo achava que seria a vitória do Santos, tá? Perdeu para o Atlético Goianiense, empatou. Se você for ver aqui, ó, ele tinha uma sequência muito boa, ó. Corinthians, tá? Ganhou do Grêmio em casa, empatou do Juventude. Então, um time bem enjoado aqui, como é que é fora. É muito enjoado o Atlético Goianiense. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de jogo. O Atlético Paranaense em casa vem de vitória. Então, assim, claramente falando, esse jogo o Atlético é favorito.
Só que é um jogo de 2 jogos, tá? O Atlético Goianiense, ele empata muito pouco, tá? Ele empata muito pouco. Se você for ver, ele tem 2 empates. Então a probabilidade desse jogo aqui é do Atlético Paranaense ganhar, tá? É muito alta porque ele vem ganhando. Só que é um jogo, tá? É um jogo de Copa do Brasil. Então muda um pouco o chip. O Atlético Goianiense, ele não vai entrar como ele entra nos outros jogos. Então possivelmente possa ser que venha dar um empate. Então é um jogo muito complicado, você tem que entrar com uma gestão muito boa, porque se você olhar os números e entrar, cara, vai ganhar, botar 25% da tua banca, já era, porque pode ser que dê um empate. Então assim, tome muito cuidado com esse tipo de análise, principalmente quando você pega um jogo como esse aqui, ó, São Paulo e Vasco, Santos e Juazeirense, ok? Atlético Mineiro e Bahia, eu creio que vai dar Atlético Mineiro, porque Bahia tá vindo numa draga muito grande, mas muda o chip, tá? Muda o chip pra competição. Então tem time que tá quase caindo, por exemplo, São Paulo. São Paulo tá lá quase caindo no Brasileiro, mas Libertadores classificou, Copa do Brasil classificou. Então assim, tem que fazer uma análise mais profunda. Então essa é a dica de hoje, tá? Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.